Olá! Neste vídeo você vai entender como funciona o gerenciador de contas a pagar, ou simplesmente contas a pagar. Para entrar no gerenciador, você clica no menu principal e vem aqui, ó, contas a pagar. Ele vai abrir uma janela muito semelhante ao caixa diário, ou a sua conta movimento. Tá? Pode ver que o design é muito semelhante. Aqui você pode incluir, alterar, dar baixa. Você pode travar um período, você pode emitir relatórios. Além disso, você pode trocar uma classificação financeira. Essa listagem aqui, pode notar que ela tem bastante informações, ela tem mais colunas do que de costume. Né? Nesta área também nós temos aqui a área de filtro, filtragem das informações, e na parte de baixo os indicadores. Né? Até quando que foi conciliado esses lançamentos e o saldo total a pagar que eu tenho lançado para a conferência. Inicialmente, a gente vai incluir um documento como teste. Vamos incluir aqui neste botão. Nesta janela, você pode notar que ela tem muito mais informações do que o caixa diário. O primeiro campo, tipo de documento, ele vai definir qual é o tipo de documento que você está pagando. Ele é bem informativo, tá? Então você vai colocar aqui boleto. Número da operação, o número do boleto, ou o número de uma nota fiscal, ou o número de uma fatura. Enfim, você vai digitar ele aqui. Fornecedor, quem é o fornecedor que está cadastrado? Se não tiver cadastrado, o que você faz? Você simplesmente clica no menu, favorecidos, dá o mais aqui e inclua o seu favorecido fornecedor, tá ok? E aqui embaixo marque fornecedor. Aí automaticamente ele vai aparecer nessa busca aqui. Então você vem aqui e seleciona o seu fornecedor. No caso aqui, nós apagamos os nomes corretos dos fornecedores e deixamos um nome repetido aqui com uma numeração, ok? Nome da pessoa cadastrada. Próximo campo, nós temos a data de emissão do documento. No outro campo, nós temos a data de entrada do documento no controle do Kraton. Então é a data que nós lançamos esse documento. A data de vencimento inicial deste documento. Então vamos pôr aqui 25/6. O valor é de R$ 600. A classificação financeira, vamos colocar que ele é uma despesa administrativa seguros. Parametrização. Aqui é importante. Nessa parametrização, você vai dizer para ele qual é a natureza desse parcelamento, em termos de condições de pagamento. À vista, o valor inteiro à vista, o valor inteiro a prazo, ou ele é um parcelamento, sendo que a primeira parcela será pago à vista, ou ele é um parcelamento, sendo que a primeira parcela será dado um prazo para pagamento. Então, vamos simular aqui à vista. Então, quando o valor é à vista, uma única parcela, você pode usar essas duas opções aqui, ó, à vista ou a prazo inteiro. O a prazo inteiro, você pode pré-datar essa data de vencimento aqui em cima. Vamos supor que o a prazo seria dia 30. Então, em uma única parcela, você pode pré-datar a prazo para pagamento integral no dia 30/6. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos fazer diferente. Nós vamos criar parcelado, primeira parcela em 1/6, com pagamento imediato da primeira parcela, em 1/6.
vão ser 3 parcelas no valor de, ou melhor, 30 dias entre cada parcela. Juros por parcela é o total de juros que será calculado pelo Kraton ao gerar as parcelas. Então eu vou colocar aqui 3% de juros ao mês. Juros de mora, se eu for pagar com atraso, então ele vai calcular um juros de mora pela quantidade de dias em atraso que eu estou pagando. Tá? Percentual, vamos por aqui 1%. Multa por atraso, 5% de multa por atraso. Agora, se eu pagar com desconto no vencimento, vou dar um desconto, o fornecedor me dá um desconto de 10%. Por que é importante preencher esses campos? Você não é obrigado a preencher esses campos, tá? Você tem essa liberdade aí. Só que é interessante que você preencha esses campos para controlar os valores que são cobrados de você. Então, na hora de fazer uma baixa, é interessante você ver o total de juros de mora que você está devendo para o seu fornecedor, no caso de pagamento em atraso. É interessante que o Kraton vai te dar esse cálculo e esse valor, ele vai te apresentar esse valor e você vai checar se aquilo que o seu fornecedor está cobrando está correto. Mesma coisa com juros, ou melhor, multa por atraso. Se você pagar atrasado, vai incorrer em uma multa. Essa multa, 5%, é interessante você conferir se ele está te cobrando corretamente. Ou se você pagar até a data de vencimento, 10%. Você obtém um desconto, tá? Ou até mesmo aqui, ó, juros por parcela. Se o seu fornecedor está calculando corretamente para você, baseado no valor principal, o valor das parcelas, se eles estão corretamente calculados. Então você pode usar esses campos para simular esses valores. Então é interessante preencher isso aqui para obter uma maior usabilidade dessas informações. Além disso, tem uma outra vantagem. Se você discrimina aqui esses percentuais, quando você for baixar, o Kraton ele vai calcular esses valores automaticamente e automaticamente ele vai lançar a baixa, o resultado dessa baixa, em determinadas contas de contrapartida. Então ele vai lançar, por exemplo, se você pagar uma multa por atraso, ele vai automaticamente lançar lá na conta do banco uma despesa de multa por atraso. Ou, se você pagou os juros de mora na hora de dar a baixa da parcela, ele vai lançar lá no banco ou lá no caixa o valor calculado já e classificado corretamente como juros de mora lá no banco. Isso é interessante porque você tem que saber no final do mês o quanto você pagou de juros de mora, o quanto você pagou de multa, o quanto você teve de desconto no vencimento, porque isso tudo influencia o seu caixa. Dependendo do montante, isso pode ter uma certa influência no seu caixa. Então, é interessante que o seu fluxo de caixa ele contenha uma previsão desses valores, o mais próximo possível. Você necessariamente não é obrigado, como eu já disse, você não é obrigado a preencher esses campos, tá? Você pode completar esses campos na hora da baixa automaticamente e você pode fazer o cálculo na mão ou você pode pegar os valores diretamente do fornecedor. Você tem essa escolha também. E se você lançar isso na hora da baixa, ele vai lançar automaticamente lá na conta do banco ou conta caixa para você, tá? Aqui, esses campos estão aqui mais mesmo por um comodismo, uma facilidade de você não ter que fazer os cálculos na mão. Continuando, calcular parcelas com juros, tá? Esse campo, juros para parcelas ao mês, ele só vai gerar parcela com essa taxa de juros se eu marcar calcular parcelas com juros. Se eu desistir
dessa geração com a parcela de juros, eu venho aqui e desmarco, tá? Mas deixo o valor de juros da parcela apenas como documentação, tá? Então eu deixo desmarcado aqui e prossigo. Continuando aqui, ó, conta de contrapartida. Então, quando eu fizer a baixa desse documento lá no mês 6, em junho, eu quero que ele lance um documento de contrapartida nesta conta corrente. Então, se eu paguei R$ 200, né, 200 e pouquinho da primeira parcela, ele vai lançar no banco R$ 200 na data 1 de junho, tá? Se eu paguei com desconto, ele vai lançar um segundo lançamento de R$ 10 como desconto. Ou, se eu paguei em atraso, ele vai jogar juros de mora, multa por atraso, também já tudo pré-calculado lá nesta conta de contrapartida. Por isso que chama conta de contrapartida. Tudo de forma automática. Eu não preciso fazer esses lançamentos à parte, porque eles são trabalhosos. Então, eu já pré-programando o meu documento para ele baixar esses valores, torna o uso muito mais prático. Então, basicamente, essa conta de contrapartida nós orientamos a sempre trabalhar com a conta de contrapartida, para você não ter que fazer esse lançamento manual depois, o que gera um trabalho adicional e pode incorrer em novos erros. Continuando aqui, nós temos os lançamentos acessórios. Lançamentos acessórios funciona muito semelhante a esses campos aqui em cima: desconto, multa por atraso, juros de mora. Só que agora você pode criar valores adicionais, tá? Vamos supor que exista algum tipo de taxa a mais que o banco está cobrando na hora de pagar este boleto, tá? É, algum controle do banco lá gera uma despesa a mais, tá? Então, quando você vai pagar, você paga o valor do boleto mais alguma taxa. Ou pode ser um imposto, né? Enfim, pode ser N coisas. Então, você pode usar um lançamento acessório para ele debitar automaticamente esse valor lá na conta de contrapartida, tá? Então vamos só simular aqui lançamentos acessórios. Veja, essa é a janelinha de lançamentos acessórios. Então, toda vez que eu baixar esse documento, eu quero que lance um documento acessório com o identificador boleto, no valor de R$ 3,45. Ele é um valor inteiro, não é um percentual, tá? É um valor inteiro. Se fosse percentual, ele pegaria o valor da parcela, multiplicaria por um percentual 3,45%. Mas nesse caso é por valor que eu quero que ele lance. Quero que seja uma classificação financeira, pode ser despesas bancárias, tá? E a conta de contrapartida, a conta do banco que eu quero que caia essa despesa. Se eu deixar em branco, o que acontece? Ele vai utilizar esta conta aqui, que já está discriminada aqui. Ou eu posso definir uma conta específica para jogar esse valor 3,45. Para efeitos de teste, eu vou deixar em branco, tá? Então ele vai pegar sempre esta conta de contrapartida do formulário principal. Início da validade e o final da validade, tá? Vamos supor que a final da validade desta boleto, deste lançamento acessório, é 25/12/2020. Ok, salvando. Então, ó, eu tenho o boleto 3,45. Clico nele e seleciono. Olha só, ele vem para cá, boleto. Então, eu adicionei um outro tipo de lançamento acessório, boleto, que quando eu der baixa, ele vai lançar
ele vai fazer mais um lançamento na conta de contrapartida de 3,45. Toda vez que eu der a baixa, ele vai lançar esse acessório, esse lançamento acessório. Isso é automático, tá? Isso pode ser usado tanto no contas a pagar quanto no contas a receber. No caso, contas a receber, se você trabalha com banco, o banco ele pode cobrar uma taxinha ali é, por boleto. Então essa taxinha você vai descrever ali boleto e ele vai automaticamente lançar o valor é, recebido, tá? Valor cheio, e ele vai lançar uma despesinha do valor do boleto, tá? Automaticamente, você não precisa fazer nada. Chega no final do mês, se você quiser obter o total de boletos pagos, né, das taxas de boletos recebidos, então você vai ter isso no seu próprio relatório de ficha, melhor, de fluxo de caixa, ou no seu relatório de despesas. Você vai ter isso contabilizado facilmente. Ele vai te dar lá um valor X, né, que isso é custo variável, né, de acordo com o seu faturamento. Se ele cresce, essa taxa de boleto, esse valor vai crescendo também, tá? Então, é interessante você programar os lançamentos acessórios para não ter que fazer esse processo manual, que ele é trabalhoso e ele pode incorrer em erros. Ok, próximo campo, observações do usuário, qualquer coisa que eu ache interessante. É, descrição automática do lançamento, você não precisa lançar nada porque isso aqui é alguma orientação, algum texto gerado pelo próprio Kraton, tá? No caso que ele não gerou nada, então você pode ignorar esse campo. Aqui embaixo nós temos imagens do documento. Então eu posso escanear este documento, um boleto, uma fatura, uma nota fiscal, frente, verso, tá vendo? Frente e verso. Posso escanear, aí gravo numa pastinha lá, venho aqui, ó, seleciono a imagem do computador e adiciono o documento para cá. A frente, o verso, outro. Então eu tenho até 3 imagens que eu posso anexar. Isso apenas por comodidade, né? Muitas vezes você quer ver um documento, mas você não quer ir lá no arquivo, buscar onde é que está, você só quer pegar o documento e ver algum detalhe dele. Essa opção, esses 3 campos, é para isso. Então, basicamente, o formulário a pagar contém estas informações. O lançamento favorito, eu vou deixar desfavoritado por enquanto, tá? Ou melhor, eu vou deixar marcado, lançamento favorito, tá? Depois a gente vai ver o que vai acontecer com isso. Então, R$ 600, só recapitulando, R$ 600, 3% ao mês, né? Juros por parcela. Se pagar atrasado, 1% de mora, multa por atraso 5%, desconto no vencimento 10%. Conta de contrapartida está aqui. Vamos também calcular parcelas com juros, tá? Eu quero que calcule. Salvando. Então, olha só, o que ele fez? Ó. Eu tenho aqui boleto, olha só o lançamento. O primeiro, que foi um dos 6 que ele calculou, no valor de R$ 218,51, seguros. O segundo foi em um dos 7, R$ 218,55, seguros, segunda parcela. E o terceiro, 218, 1 do 8, terceira parcela. Tá vendo? E ele colocou uma numeração aqui automática. Eu posso trocar essa numeração se eu quiser, não tem problema. Então, veja o que ele fez. Ele simplesmente gerou as parcelas e ele já predatou aqui na listagem, já colocou em ordem cronológica de vencimento, né, certinho para mim acompanhar, ó, tá vendo? Então, muitas vezes você pode fazer um financiamento de um veículo, de um carro, né? Então, você pode lançar no seu contas a pagar
as prestações do seu carro, tá? Ou você pode lançar o valor principal e depois jogar o juro em cima, ou você nem precisa jogar os juros, você joga só o financiamento do valor total, coloca o número de parcelas que ele já vai dividir corretamente pelo valor da parcela que você vai ter que pagar todo mês, entendeu? Então, no caso, se você fosse lançar um exemplo aqui, ó, se você fosse lançar um financiamento do carro, né, às vezes você não vai, ele não vai, é, você não vai conseguir identificar corretamente entre os vários tipos de cálculo do financiamento os juros para parcela, porque tem valores adicionais em cima, muitas vezes tem outras informações que vão complicar o cálculo. Então o que você faz? Você simplesmente desmarca aqui, ó, calcular parcelas com juros e coloca o valor total a prazo somado aqui, ó. Então ele vai dividir pelo número de parcelas, um exemplo, vamos por 24 parcelas, e ele já vai automaticamente fazer o parcelamento, os lançamentos no contas a pagar, tá? Sem aplicar juros, né? Juros por parcela, tá? No caso, vamos só ver o que acontece aqui, ó. Eu vou colocar 24 parcelas, parcela primeiro imediato, o valor de um carro, tá? Vamos supor aqui que o valor de um carro custa 50 mil. Ok, 50 mil. Vamos trocar aqui fretes e carretos. Vamos só colocar fretes e carretos. Não, frete e carreto não. Despesas. Vamos criar aqui um item de uma categoria veículos. Tá? Veículos. Despesas administrativas. Veículos. Tá? Selecionar. Então, veículos, 50 mil reais, 24 parcelas. Não quero que calcule juros, tá? Vou deixar zerado esse campo. E eu quero que compute boleto também de 3,45. Vou salvar. Olha só o que ele fez. Ó. Ele parcelou o montante que eu tinha colocado lá a prazo. Né? Vamos imaginar que aquele valor de 50 mil é o valor total a prazo. Em 24 parcelas de 2.083 cada parcela. Tá? Então, olha só que interessante. Ó. Eu venho aqui e vou baixando. Então, como é que eu faço para baixar agora? Vamos baixar a primeira parcela de 2.083. Então, eu clico nela. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Baixa. Baixa. Quando eu clico em baixa, ele vai isolar para mim só as parcelas. Então, eu venho aqui e escolho a primeira parcela que eu quero dar baixa. Então, eu dou editar. Então, ele vai trazer um resumo dessas informações da parcela, né? O número da parcela, qual o total de parcelas, quando que está vencendo essa parcela, qual o número de operação, né? No caso do boleto ou o número do carnê. Você pode digitar aqui esse número de operação para ficar mais claro, tá? Esse número que aparece aqui, ele é gerado automaticamente pelo Kratom para referência, tá? Mas você pode substituir pelo seu número, não tem problema. É indicado que se faça isso. Então, continuando, data de vencimento da parcela, a data que eu quero quitar. Então, eu quero quitar isso aqui em 1/6. Tá? Uh, não, eu quero quitar isso aqui, vamos supor que eu pague um pouco atrasado, dia 5/6. O valor original da parcela é isso. Calcular agregados. Veja, o total de desconto, multa e juros por atraso está zerado. Ele não calcula automático. Então, eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó, para ele calcular para mim o total de multa que eu vou pagar, total de juros por atraso. 2,78, 5 dias. Valor final,
com multas, juros, descontos, 2.190,36, que é o valor total dessa parcela que eu estou pagando. Se eu pagasse no dia 1, eu obteria um desconto, ó, e esses dois campos aqui zerariam. Mas não é esse o caso, tá? No caso aqui eu vou pagar com multa e juros. Aí ele gera uma bio aqui, ó, que é aquela descrição automática, nome favorecido, nome da pessoa, que é, no caso, seria um banco ou uma concessionária. Valor da parcela a pagar é a primeira de 24, no valor de 2.083, o valor base, né? Código referencial, original, gerado pelo Kratom, valor presente, valor futuro, tá? Que não calculou juros, né? Então ele só repetiu. Condição de pagamento a 3, que a gente escolheu lá com a primeira pagamento imediato. E ok, descrição inicial não tinha nenhuma observação no campo, então ele zerou. Observações do usuário, posso colocar qualquer coisa aqui. Conta de contrapartida. Veja, a conta que estava lá no documento que eu cadastrei, ó, ele já copiou para cá. Então, a hora que eu baixar esse 2.190, ele vai fazer 1, 2, 3 lançamentos mais 4 do lançamento acessório lá nessa conta do banco, tá? Tudo automático. Baixado. Como é que eu baixo uma parcela? Eu venho aqui, ó, e clico baixado, tá? Posso escanear, fazer mais algum scan se eu quiser, tá? No caso aqui, baixado, vou baixar. Ok. Olha só o que ele faz. Ele marcou sim, que a primeira parcela está baixada, de 24. Data da quitação. Vamos só dar uma atualizada aqui. Ah, tá, só um momento. Vamos ver como é que ficou lá. Ficou 5. Ah, tá certo, ó. 5/6, ó. Olha lá, ó, 5/6. Data da quitação. Valor de 2.083, menos desconto, mais multa, mais juros, 2.190,36, ó, tá vendo? Então ele incorre naquele resuminho ali, nome do favorecido, tal. E aí agora você fala assim, mas como é que ficou lá a minha conta banco, né? Vamos dar uma olhada. Vamos fechar essa janela aqui. Vamos lá na conta movimento, vamos puxar, olha lá, 30.123. Então o que ele fez? Eu paguei 2.083,41, tá? Nome favorecido, nome da pessoa cadastrada, no caso seria o banco ou a concessionária. Eu paguei 104 de multa, mora por atraso, e eu paguei juros calculados por atraso 2,78. Pode ver que ele classificou, tá vendo? Ó, automaticamente, ele já classificou automaticamente para mim. Isso vai ser contabilizado no final do mês, quanto eu paguei de juros de mora por atraso. E quanto também aquele lançamento acessório, olha aí, ó, 3,45, tá? Eu paguei 3,45. Então, se eu somar esses três valores aqui, ó, 2.083 mais 104 mais 2,78, vai bater, tá? Cadê aqui? Com a primeira parcela. Ó, tá. Veja, olha só. Uma coisa que você tem que prestar atenção. Ele saiu dessa listagem de pendência aqui. Ele não está mais aqui, tá? Porque ele foi baixado. A primeira parcela ela foi baixada. Então, você tem que procurar ela aqui, ó, listar só baixados, tá? Olha só, ela saiu de lá e ela vem para cá, ó, tá? Opa, aqui. Ela vem para cá, ó, como um documento baixado, tá? Os documentos baixados não se misturam com os documentos em aberto, tá? Você tem dois filtros aí. Então, ó, 2,83 e 41. 2,83 e 41. O valor, né? Aqui o valor base, né? Ah, esse aqui é o valor do lançamento. Aí se eu clicar aqui, olha lá, ó. 2,83
mais a multa, mais os juros de atraso, né? Vamos pegar uma calculadora aqui, só para ter certeza. Se a gente pegar 2,83,41 mais 104,17 mais 2,78, eu tenho 2,190,36, tá ok? 2,190,36 mais, né, que é, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, 290,36, exatamente o valor, somando o valor base mais o 104,17 mais o 2,78. Então eu tenho 2,190 pago. Adicionalmente, eu tenho o lançamento acessório de 3,45 lançado automaticamente na conta. Se você editá-lo, você vai ver o que, que é. Ó, lançamento acessório, boleto, valor original 2083, taxa de 3,45 tipo 1. Tá? Nome da pessoa, tal, tal, tal. Então, veja que é muito prático. Ele já vai lançar para você. Isso aqui, ó, você não vai precisar fazer nada na mão. Ó, ele já faz tudo automático. Ó. Essa que é a grande vantagem do Kratom. Fechando aqui, né, vamos fechar aqui. E se fosse um lançamento de água, por exemplo? Então, água, olha só como é que eu lancei aqui. Ó. Uma despesinha a pagar, uma faturinha. Né? No caso aqui, fornecedor número 7. Lancei como à vista inteiro. Tá? À vista inteiro, programei a data que vai cair. Geralmente não tem juros, né? Não tem mora, não tem atraso. Conta de contrapartida. É isso. É a mesma ideia. Pode ver que a água está com o lançamento favoritado. Mas basicamente é isso. A baixa do lançamento, né? Vamos desmarcar aqui e voltar para os lançamentos pendentes. Ó, tá vendo? Ó? Se você clicar aqui, ó, vamos ver o segundo lançamento. Eu posso baixá-lo também. Então eu clico em baixa. Olha lá, venho aqui, edito e efetuo a baixa. Vamos supor que ele vá baixar, ele vai pagar, né? Em um dos 7. Eu quero que calcule um descontinho, né? Olha, eu vou ter um desconto de R$ 208. Tá? Então, esse valor baixou. Tá? Baixado na conta 2. Vamos salvar. Tá, vamos lá ver a conta movimento de novo. Como é que ficou? Olha só o que ele fez, ó, 2.083,33 pagando e eu ganhei um desconto de 208,33. Tá? Isso vai ser contabilizado no final do mês, descontos obtidos. E como ele tinha lá um lançamento acessório de 3,45, ele gerou para mim também o lançamento acessório. Tá? Basicamente é isso. Daqui você pode programar qualquer coisa para lançamento acessório. Você pode checar os juros, checar os descontos, checar os valores das parcelas, enfim, tá bastante recurso aí para você ter certeza que os valores envolvidos, né, no trato com o seu fornecedor estão corretos. Continuando aqui, nós temos uma outra opção que é trocar classificação. Tá? Então, a trocar classificação, vamos supor que eu tivesse errado a classificação aqui. Vamos supor que não fosse fundo de garantia. Então, eu quisesse mudar essa classificação para, sei lá, COFINS, um exemplo. Então, eu venho aqui e seleciono confirma a troca de classificação financeira. Sim. Então, olha só o que ele fez. Ó. COFINS. Ele já trocou. O interessante dessa opção aqui é que se ela já tiver baixada, ele vai trocar em todos os controles pertinentes, tá? Então, por exemplo, se você já baixou lá
e gerou uma contrapartida no banco. Então essa contrapartida ela vai ser trocada também, tá? Você não precisa trocar aqui, trocar lá no banco, ter um puta de um trabalho. Então você troca aqui, ele já troca tudo, tá? Então essa opção é interessante por causa disso. Deixa eu ver o que mais. Aqui opção análoga à janela do conta caixa. Essa aqui é para editar também, não tem segredo, tá? E os relatórios. Aqui em relatórios nós temos várias opções, tá? Relatórios de lançamentos vencidos, tá? Que você já precisa pagar porque venceu. É, listagem de lançamentos baixados, listagem a vencer de lançamentos, né? Que vão vencer ainda, listagem por período ou listagem de valores consolidados, tá? Depois você pode emitir cada um desses relatórios para ter uma ideia. Ou você pode pressionar a tecla F1 que você vai ver um resumo, tá? Na ajuda do que são esses relatórios. Tá? Mas esses relatórios vão ser de uso diário e contínuo seu dali para frente, tá? Porque ali tem todas as informações necessárias para você usar bem o sistema e colher as informações principais. Então, esse é o contas a pagar. Lembrando também, eu queria lembrar também que para você ter o seu contas a pagar funcionando, né? Lembrando lá, ó, você tem que cadastrar, né? Antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, você tem que cadastrar o seu contas a pagar aqui, né? Você tem que ter o cadastro dele aqui e você tem que configurar ele como ativo. Como é que você configura isso? Aqui, ó, configurar contas. Associe seu login à conta de pagamentos. Então você vem aqui, ó, olha lá, pagar, tá vendo? Então ele vai saber que tem que usar aquela conta pagar no seu dia a dia. Mesma coisa os recebimentos, ó, tá vendo? Sem isso você não consegue chegar aqui nessa janela. A vantagem, mas por que eu preciso fazer isso? Então, você faz isso uma única vez. Quando você instala o programa, você configura isso e depois nunca mais você mexe. A não ser que, vamos supor que você, sei lá, mudou o quadro societário da empresa, a empresa foi vendida, aconteceu alguma negociação e essa listagem do contas a pagar que está pendente, você quer eliminar, tá? Sei lá, você todo o histórico, você não precisa mais dessas informações, você quer começar um vazio. Então, esse vazio, o que você faz? Você vem aqui, clica, cria uma outra contas a pagar, 2 ou V2 ou nova data, tá? Salva, vem aqui dentro da configuração e associa essa conta V2 pagar. Aí o que acontece? Ele vai entrar todo limpo, não vai ter documento nenhum, não vai ter saldo nenhum aqui, tá? E vai começar tudo limpo para você lançar os documentos. Tá? É como se fosse uma troca de arquivo, né? Só que ele está associado à conta. Então, basicamente é isso. Esse é o contas a pagar. Tá? Esse é o símbolo da contas a pagar. Eu posso expandir aqui, tá? Para ter uma breve descrição do que faz a opção. Posso filtrar aqui por determinado fornecedor. No caso não vai ter porque, né, a gente escondeu o nome aqui, né? Mas eu posso, lá, ó, fornecedor com nome 16, ó, o que ele fez? Ele fez um filtro aqui, lá, e colocou todos os documentos desse fornecedor. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me listar somente os baixados desse fornecedor, ó. Tá? E é isso. Qualquer dúvida pode postar aí nos comentários, tá? Ou usar os nossos ícones aqui, ó, que você fala diretamente com o suporte. Tem vídeo no canal ensinando como configurar esse chat aqui em cima, tá ok? Mas se você não quiser configurar, quiser falar direto, basta clicar aqui. Só lembrando uma coisa aqui, ó. Se lembra do favoritos? Vamos pegar aqui aluguel. Ó.
lançamento favorito. Então, se a gente marca favorito aqui, ele vai, depois que você marca, né, e você grava esse registro, ele vai gerar automaticamente uma cópia dessas informações aqui lá no gerenciador de favoritos apagar, tá? Então aqui, ó, se você abrir o menu favoritos apagar, então daqui, ó, você pode gerar um favorito para cá, uma cópia desse registro. Para que isso? Para você poder, todo mês, você poder gerar esses lançamentos automaticamente, para você não ter que ficar fazendo isso todo mês, tá? Então você salva aqui, ó, lançamento favorito, como favorito. Então você lança só a primeira vez, tá? Você faz o primeiro lançamento da despesa e você marca como lançamento favorito. Salva. Salvou, o que acontece? Olha só aqui, ó, aluguel. Ele já veio para cá. Então, ele fica disponível aqui para você fazer a geração dele no mês seguinte. Como que você faz essa geração? Você vem aqui, ó, nessas opções aqui. Ou você pode fazer a geração só desse lançamento, né, através desse botão aqui, ou você pode fazer de todos esses lançamentos de uma vez só, através deste botão aqui, ó, gerar todos. Então, no caso, vamos gerar aqui somente do aluguel. A gente clica aqui. Então, ó, ele vai perguntar aqui a data que eu vou fazer essa geração. Tá? Vamos supor que eu coloque em junho, tá? A partir de 1º de junho. O que mais vai importar aqui é o mês e o ano. Tá? O dia nem tanto, tá? Porque o dia ele vai observar sempre o dia do lançamento favoritado, que é o 27, tá? Que é geralmente o dia que é pago o aluguel nesse nosso caso aqui. Então ele vai aproveitar só o mês e o ano. Então, se eu gerar aqui, ó, então ele vai dar assim, ó, resultado da geração na conta a pagar. Total, R$ 2.100, né? Que foi o aluguel. Itens gerados foi só um, itens ignorados zero. Itens ignorados é, por exemplo, assim, quando ele detecta que já tem um lançamento gerado lá. Então ele vai ignorar. Ou que você desativou algum lançamento. Então ele vai ignorar aquele lançamento. Então, ó, sair. Então, continuando aqui, olha o que ele faz. Ó, ele abriu para mim no período do mês 6. Ele abriu o meu gerenciador de contas a pagar e filtrou aquele período. E olha só aqui, ó, o aluguel lançado em 27/6, tá? Pode ver que ele gera sempre o número de operação GF9999, que isso aqui informa que foi uma geração por favoritos, tá? Aí depois você pode vir aqui e trocar o número da operação pelo número do recibo, pago, enfim, pelo número da nota fiscal, o que você tiver, tá? Depois que você fizer a baixa ou antes de você fazer a baixa se você tiver o documento, né? E assim sucessivamente. Toda a lógica do favoritos funciona desta forma. Você pode gerar um único lançamento, ou você pode gerar todos os lançamentos. Tá? No caso, todos aqui. Né? O legal de usar isso aqui é que você pode deixar pré-cadastrado e ativado todos os lançamentos que você tem que fazer a pagar e a receber. Tá? Então, você pode ver, nós temos aqui favoritos a pagar e favoritos a receber. Você já deixa isso pronto para todo começo de mês você fazer essa geração aqui. Né? Você faz uma revisão do que ainda está valendo ou não. Chega no começo de mês, você pega e gera todos. Tá? Então, porque água você sempre vai pagar, internet você vai ter que pagar, telefonia, enfim, tem várias contas a pagar que elas se repetem todo mês. E você não vai ficar lá lançando isso manualmente todo mês, que dá muito trabalho. Então aqui você tem a possibilidade de facilmente replicar, copiar esses lançamentos para o mês seguinte. Tá?
Um detalhe interessante é que você pode editar esses valores, ó, entendeu? Ó, você pode editar. Então, vamos supor que, vamos fechar isso aqui, o aluguel não é mais 2.100, ele vai passar a ser 2.200, tá? Ah lá. Então, eu vou salvar ele 2.200. Na próxima geração, ele vai gerar os lançamentos como 2.200, tá? Um outro detalhe interessante aqui dentro que tem que observar é que eu posso parametrizar a geração dessa despesa até uma data específica. Então, vamos supor que o aluguel eu vá pagar ele até novembro, ou melhor, até dezembro de 2020, tá? Até 31 de dezembro de 2020. Então, eu salvando aqui, ele vai fazer a geração convencional todo mês até dezembro. Passou de dezembro, ele vai ignorar automaticamente esse lançamento aqui, ó, tá? Então, na hora que você gera, lá tem lá ignorados, ele vai constar lá como ignorado, tá? E esse lançamento ele morre aqui, ele fica registrado, mas ele vai morrer, ele não vai gerar mais, tá? Uma outra possibilidade é você desativá-lo para geração, ó. Você não quer apagar esse lançamento, mas você quer, por enquanto, desativar ele, ó. Então, olha só, ele está desativado para geração. Então, eu não preciso me preocupar que ele não vai gerar um lançamento lá no contas a pagar. Esse recurso também tem para os favoritos do contas a receber. São análogos, tá? Todos os recursos que você tem aqui para contas a pagar, você tem para contas a receber. Bom, o favoritos é só isso. É muito prático, simples, direto, tá? Não tem segredo e você pode alterar qualquer valor lá e regerar isso, tá ok? Um detalhe interessante é que se você vier aqui e desmarcar esse favorito aqui, ó, salvando, né, você vai eliminá-lo da lista completa de documentos favoritados. Ó. Você tira ele daqui, ele remove daqui, tá? Então é uma forma de você facilmente também desfavoritar algo que você lançou, né, lá pela janela do apagar. Mas normalmente quando você favorita uma vez, aquele registro você não desfavorita mais, então você não precisa se preocupar com isso. Ok, obrigado.